Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente está aqui reunido para mais uma aula de sistemas robotizados. Eu coloquei um nome para essa aula de anatomia dos manipuladores. Eu gostei desse nome, tá? Lembrando que nessa parte inicial da disciplina a gente vai fazer, basicamente, a gente vai abordar muito mais a teoria para a gente começar a se acostumar com a terminologia que envolve aí os manipuladores, né? Depois a gente vai para um pouquinho da matemática, controle também a gente vai falar. Hoje eu já vou falar alguma coisa de controle, né? Bem por cima. E depois a gente vai para a parte de programação lá no final da disciplina do semestre, beleza? Então, o que é a anatomia, né? Então, a aula de hoje vai ser focada aí a aula de hoje vai ser focada nas constituintes dos manipuladores, as partes que compõem um robô, as configurações possíveis de robôs e algumas terminologias como graus de liberdade, a definição dos graus de liberdade, e a gente vai entender as diferenças entre, por exemplo, aquele robô Delta que a gente viu na última aula, dos manipuladores tradicionais, né, antropomórficos, como é? Que parece com um homem, antropomórficos, eu tô com uma dificuldade com essa palavra, desculpa. Eu fiz esse slide brincando mais, né, eu peguei a definição de anatomia no Google, né, e daí substituí algumas palavras, é óbvio que a anatomia é mais conhecida pela anatomia do corpo humano, mas encaixa bastante a definição aqui com o que a gente vai fazer. Então, é o ramo da engenharia que estuda a forma e a estrutura dos diferentes elementos que constituem um manipulador robótico. Então, é literalmente isso que a gente vai fazer. Então, eu vou tirar minha cabeça aqui do caminho. Show de bola. Quais são as componentes básicas de um robô? Né? É óbvio que o robô não está voando, ele precisa de uma base. Né? Aqui o Kini chamou de membros em alguns slides, eu gosto de chamar de elos, e ele depois chama de elos também, mas tem a base, tem os elos, né, que são os membros propriamente, seriam os ossos, né, o úmero, né, o úmero, a ulna, rádio, né, agora não me lembro o nome dos ossos, né, mas seria meu braço, meu antebraço, né, meus carpos, enfim. Então, é a base, membros, as juntas, que é onde os elos ou os membros, eles se unem, obviamente. Existe o que a gente chama de órgão terminal, que nem está nessa fotinha aí. Né? O órgão terminal é literalmente a ferramenta que vai efetuar, por isso que é chamado de efetuador, que vai efetuar o serviço. Tá? Existem os atuadores e também os sensores. Basicamente, essas são as constituintes básicas de um manipulador robótico. Tá? A gente vai ver cada uma delas separadamente, com exceção da base, porque a base é meio autoexplicativa. Né? Então, o elo, o vínculo é outro nome também bonito que se dá, né? O membro é literalmente a estrutura básica, né, que constitui, que liga, digamos assim, duas juntas, dois pontos. Né? Então, por exemplo, isso aqui é um vínculo, né? Esse aqui é um outro vínculo, e eu vou ligar esses vínculos utilizando o que a gente chama de junta. É óbvio que a configuração dos vínculos vai variar de acordo com a aplicação. Né? Muitas vezes é uma estrutura cilíndrica ou parecida com um cilindro, obviamente, né? Mas isso vai depender, de fato, do robô, né? Da aplicação do robô. Mas nos manipuladores mais clássicos, normalmente se assemelha bastante, inclusive, a um braço, né? A um osso. Né? É uma coisa cilíndrica, mais comprida do que larga. Olha só. Ai, ai. Então, eles são conectados por juntas. Obviamente que as juntas permitem movimentos relativos dos vínculos. Tá?
Então, a junta vai permitir certa movimentação. A gente vai falar sobre os tipos de juntas mais adiante nesse material. Então, eu só estou definindo, basicamente. Aqui já tem os dois tipos de juntas mais básicas, as duas definições, que é a junta rotacional e a junta prismática. Mas depois eu volto nisso. O que é o órgão terminal nos manipuladores? Pessoal, é o que está lá na ponta do robô. É, de fato, quem faz o serviço. Tá? Porque o braço em si, as juntas e os vínculos, eles servem para eu posicionar a ferramenta, ou o órgão terminal, ou o efetuador, no ponto onde ela vai realizar a tarefa. Tá? Um parênteses bem grande, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde também. Né? Normalmente o pessoal divide a estrutura básica do robô em braço e punho, tá? Em que o braço vai posicionar o órgão terminal e o punho ele orienta, né, a ferramenta, né, o órgão terminal. Então é uma definição que é interessante, tá, pessoal? Punho e braço, mas enfim. Então, aqui do lado tem 350 vários exemplos aí de órgãos terminais ou de efetuadores. Né? Eles se dividem em duas famílias, meio óbvio, ferramenta e garra ou ventosa. Né? As ferramentas tá naquela classe de robôs que realiza a operação de fato. Né? E a garra e a ventosa, quando os robôs eles fazem a transferência de material ou de produtos aí na linha, tá, pessoal? Então, aqui tem garras, aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu acho que não, mas lá na direita tem um robozinho de controle de qualidade, né? Aqui um laser, um bico de uma cortadora, outra garra, que é uma soldadora, uma ventosa, enfim, eu poderia aqui ficar citando N exemplos, né? Porque o órgão terminal é uma coisa muito específica daquilo que o robô vai fazer. Tá? E pode mudar, é bem interessante. Eu posso comprar um robô, por exemplo, e posso trocar o órgão terminal dele para ele fazer tarefas distintas. E é isso, na verdade, um ponto fundamental da robótica, é essa flexibilidade no uso dele. Tá? Agora sim, ó, que a gente vai começar a falar, a gente estava até falando sobre isso no início, quando a gente não estava gravando ainda. Peraí, eu vou diminuir minha cara aqui. Ó. Ficar aqui no meio. Ó. Os atuadores, a gente já falou, né, das juntas, dos elos do órgão terminal, né, e a gente tem que falar sobre o que faz o robô se movimentar, né, que é de fato faz as vias dos músculos, digamos assim, daquele robô. Tá? E existem basicamente 3 tipos de atuadores, e eu segmentei eles aqui, óbvio, né, explicando vantagens e desvantagens dos atuadores elétricos, dos pneumáticos e dos hidráulicos. O que acontece? Eu posso fazer a movimentação utilizando um motor elétrico, e só nos motores elétricos aí eu tenho subdivisões. Eu posso usar um motor CC, eu posso usar um motor CA, eu posso usar um motor de passo, né? O funcionamento básico deles é o mesmo, o que muda de fato basicamente o motor. Eu vou explicar rapidamente, né? O motor CC ele vai funcionar com corrente contínua, ok? Ele usa normalmente escovas ali dentro para que o torque seja o mais constante possível ali dentro do enrolamento de armadura do rotor, no caso, né? No rotor, normalmente está no rotor. Os motores CA têm um funcionamento um pouquinho diferente, eles funcionam com corrente alternada, eu não tenho essa etapa de retificação física que é o comutador, que são as escovas, né? E por isso eles exigem um controle um pouquinho mais chato, né? Eu vou ter que recorrer aos que a gente estava até conversando, os ESCs, né? Quando eu trabalho com os motorzinhos de mais baixa potência, mas eu vou precisar de fato de um inversor controlado, provavelmente realimentado, para fazer o controle dessas máquinas CA, né? E também tem o motor de passo, que é um funcionamento um pouco diferente, vocês já devem ter programado, né? Eu tenho várias bobinas e conforme eu vou energizando elas, eu posso fazer o segmento passo a passo aqui. Existem ímãs, né?
eu tenho segmento passo a passo, né, de acordo com os pulsos aqui nas bobinas. Vocês vão ver isso, esses acionamentos em disciplinas específicas, né? Então eu não vou entrar em detalhe, não está na minha competência explicar para vocês detalhadamente o funcionamento dessas máquinas elétricas, tá? Mas o que vocês têm que saber, tá? Que quando eu aplico isso a robôs, os motores elétricos eles têm vantagens e desvantagens, né? A maior vantagem é a precisão, tá? Depois de feito o driver, é fácil de controlar o motor, tá? Eu consigo um posicionamento preciso, tá? É fácil, normalmente o sinal que vai comandar ou um PWM, ou um sinal elétrico simples, fácil de gerar também. Nos motores CA, inclusive, a manutenção, porque eles não têm escovas, a manutenção é pequena, né, porque o eixo tá só sob efeito, só está sendo ali, eu não tenho nenhum elemento mecânico que liga o eixo e, embora ele está no mancal, enfim, eu tenho acoplamento mecânico, mas isso não passa pelo acionamento elétrico, né? É um motor totalmente induzido, né? Então isso faz com que a manutenção seja mais baixa, né? Não tenho que trocar escovas, por exemplo, né? nesses motores CA, né, no caso. Tá? Então ele é um motor que tem uma baixa manutenção, ele tem uma boa precisão, é fácil de controlar e de acionar, só que frente aos outros, né, ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, a estrutura é muito pesada. Quando eu vou colocar ali dentro, mesmo os motores brushless, mesmo os motores, as máquinas síncronas CA, elas são pesadas, né? Elas agregam bastante peso ao braço robótico, tá? Então, tem opções nesse sentido melhores, e eu não consigo torques elevados, embora eu consiga velocidades elevadas também. Outra coisa importante é que quando eu preciso mudar o sentido de giro, eu tenho uma dinâmica bastante grande também. As coisas não são tão rápidas quanto em outros tipos de atuadores, tá, pessoal? Tá? Então, eu listei ali no texto, né? Algumas coisas são lógicas, outras coisas não. Né? Então, uma coisa bem importante que eu esqueci de falar, né? A primeira coisa que está ali, quase que passou despercebida, a eficiência, né? É maior do que nos outros acionamentos. Tá? Ronda aí a casa de 90 e poucos por cento, pouquinhos por cento, né? Faço manutenção, já falei. A fonte de energia também é fácil, né? Eu não preciso de muitas vezes, né, que fique claro, eu não preciso de um dispositivo enorme externo trabalhando, né, como é o caso dos outros dois acionamentos. Daí ali, ó, possibilidade de manter, isso aí quase que eu esqueci também, um robô não, né, um motor elétrico, quando eu paro ele, né, e ele está sujeito a um torque, né, isso não é fácil, né? Na verdade, o circuito elétrico ele vai estar ali tendo que impor uma corrente elétrica, então o motor vai estar sujeito ao torque, e isso é difícil de fazer, né? Não é uma coisa assim trivial, tá? Porque quem está controlando o torque é uma grandeza elétrica, né? Que está sendo induzida ali por um circuito eletromagnético. Então é uma coisa bem complexa de se manter um torque constante com uma rotação zerada. Tá? É realmente complicadíssimo. Então essa é uma grande desvantagem também dos motores elétricos. Blá, 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 blá. Danos, né? Obviamente. Mas isso é uma máxima em todos os atuadores, né? Ele citou aqui como uma coisa do atuador elétrico, mas não só do atuador elétrico. Óbvio que se eu sujeitar muito torque, eu posso queimar o meu motor. Uma baixa razão entre a potência e o tamanho. Tá? Isso pode parecer uma coisa contraintuitiva, né? Que eu vou falar assim que os motores hidráulicos, os motores pneumáticos têm uma relação peso-potência melhor. Tá? Mas a gente não pode esquecer
que tanto os atuadores pneumáticos quanto os hidráulicos, eles são tocados por uma fonte externa. Quem efetua a pressão é uma bomba que está fora do robô. O que eu tenho lá no robô é só, de fato, um motor. Eu não sei se vocês já viram em outras cadeiras motores pneumáticos e motores hidráulicos. É uma coisa realmente bem legal, né? Vale a pena dar uma pesquisada. Também não é o escopo da nossa disciplina, mas eu consigo, obviamente, fazer um eixo girar com um fluido, né? Então eu posso ter motores, né, rotacionais, também atuadores lineares, obviamente, que são tocados aí por fluidos. Então existem os atuadores pneumáticos nessa classe e os atuadores hidráulicos. Ambos precisam de fontes externas, eu preciso de compressores, né, externos ao robô, e a linha vai chegar até provavelmente um conjunto de válvulas que vai controlar os atuadores aqui no meu manipulador. Tá? Qual é a diferença entre o controle, os atuadores pneumáticos e os atuadores hidráulicos? São meio óbvias. Né? Eu vou usar um atuador pneumático quando eu quero velocidade e não torque. Tá? Se eu preciso de muita força, eu vou usar um atuador hidráulico. Né? Então, os robôs industriais pesados, todos eles são manipuladores hidráulicos, tá, pessoal? Tá? O custo é mais barato, né, do atuador pneumático frente ao atuador hidráulico. Né? A manutenção também é fácil comparado com o manipulador hidráulico, embora eu tenha que ter cuidado. Né? Eu vou ter que ter um filtro ali na linha de ar comprimido, tem uma certa... Muitas vezes eu vou ter que colocar ali óleo, né? Isso aí é uma coisa bizarra, né? Mas existem filtros que injetam óleo na linha, né, para lubrificação. Obviamente eu não vou conseguir uma precisão tão grande com o controle pneumático, porque o ar, só lembrem-se de uma seringa, né, ele é comprimível. Né, então isso por si só complica a situação, né, porque eu vou precisar de uma exigência aí do controle muito maior, se a gente for avaliar. Porque imaginemos que eu tenho um êmbolo que está atuando ali num braço que tem uma certa massa. Né? Se a massa do órgão terminal aumentar, né, isso vai comprimir mais o fluido dentro do atuador. Então eu vou ter uma diferença ali na dinâmica, coisa que é muito menor quando o fluido é líquido, né, que não é compressível. Tá? Então, o que os atuadores hidráulicos têm de melhor? Eles são mais precisos, eu consigo uma coisa brutal com eles, né? Eu consigo, de fato, muita força, mas eu não consigo também uma velocidade tão alta. Óbvio que os atuadores hidráulicos, eles são muito mais caros, eu tenho que ter um cuidado muito maior com o fluido, né? A manutenção é muito mais cara, enfim, tudo é mais caro, né? As válvulas são mais caras, a fonte de energia, né, que pressuriza o líquido é mais cara. Então é complicado, assim, só vale a aplicação realmente em dispositivos de alta capacidade, né, de alto torque. Tanto que eu botei os demoniozinhos ali, dá uma olhada nesses bichos aí. Isso aí consegue erguer até um hipopótamo, rapaz. Muito mais, às vezes. Né? Mas, enfim. Então, é meio óbvio as características dos atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos. Uma das grandes vantagens também falo controle hidráulico, né, dos atuadores hidráulicos, pessoal, é que para manter a minha, digamos assim, a minha carga estática, né, se o meu robô está segurando um peso e eu quero que ele fique parado, isso é muito fácil, né? Eu consigo fazer isso de uma maneira muito melhor com um atuador hidráulico, porque o fluido não é comprimível, né? Não é compressível. Tá? Então eles conseguem um grande torque mesmo em baixa velocidade, né? Coisa que às vezes eu não consigo com precisão nos outros atuadores, tá bom? Falei demais. Tá aqui uma tabela que resume um pouquinho as aplicações, tá?
Então, relaciona tudo que eu falei aqui meio que resumido, né, nessa tabelinha, tá, de acordo com a capacidade, velocidade, precisão e o custo. Fechou, pessoal? Um detalhe. Muitos órgãos terminais de robôs utilizam controle pneumático. Então, às vezes, eu tenho um robô que ele é elétrico, mas ele vai ter lá alguns componentes que são pneumáticos, tá, pessoal? Não é uma coisa 100% hidráulico, 100% pneumático, 100% elétrico, não. Muitas vezes é uma mistura braba de sistemas, né? Por exemplo, lá no Sim, a gente tem todas as garras quase, com exceção de uma estação, que eu acho que até já morreu, não sei nem se está moribunda ou já morreu. Todas as garras têm acionamento pneumático, né? Então, são robôs que têm esses dois sistemas, envolvem acionamento pneumático e acionamento elétrico, né? No caso do Sim. Tá? Mas aqui a gente está falando realmente naquela força motriz do braço, aquilo que vai efetuar mais trabalho, tá, pessoal? Claro. Obviamente que existem redutores nesses atuadores para reduzir a rotação. Isso aí é bem comum quando eu estou trabalhando com motores elétricos, né? Eu tenho uma rotação alta no motor, eu posso diminuir ela por engrenamento e gerar mais torque. Tá? Então, faz parte também dos atuadores, embora não seja propriamente um atuador, as caixas de redução. Tá? Outra coisa que é fundamental na composição do robô, na anatomia desses robôs, são os sensores. Tá? Que eu coloquei aqui só fotos de encoders, tá, pessoal? O encoder, basicamente, pessoal, é um sensor que ele é utilizado para inferir ou deslocamento angular ou deslocamento linear, né, obviamente, de alguma coisa. Tá? Existem vários tipos, vocês devem ter estudado isso em instrumentação ou até mesmo na disciplina de automação. Existe um encoder incremental, o encoder absoluto. Tá? A diferença do absoluto é que eu sei literalmente em qual ângulo está, sem precisar fazer nenhum tipo de inicialização, sem, por exemplo, botar um zero. Tá? O encoder absoluto, se eu ligo, eu vou saber o ângulo que ele vai estar, né? Porque ele usa um disco aqui bem mais complexo que esse encoder incremental. O encoder incremental, se eu quiser saber a posição, eu preciso referenciar ela, né? O encoder incremental é muito bom para velocidade, mas para posição eu preciso referenciar ele sempre, tá? Tem algumas diferenças, eu não vou entrar, existem os encoders magnéticos também. Existem outros sensores importantíssimos, né? Sensores de pressão, né? Nas linhas dos sistemas hidráulicos e pneumáticos. Existem sensores de corrente, né, muito para fazer detecção de colisão, por exemplo, ou até mesmo quando eu preciso de alguma sensibilidade, muitas vezes é utilizado sensores de pressão, inclusive para isso. Enfim, tá? Tem uma série de sensores, robôs, como eu falei na última aula, é uma mistureba braba de toda a engenharia, né? Especialmente engenharia de controle e automação. Tá? Mas tem engenharia mecânica, engenharia de computação, engenharia de controle muito, tá? Então, se eu elencar aqui todos os sensores que que os manipuladores robóticos podem ter, eu não vou parar de falar, tá? Mas o mais fundamental são encoders, tá, pessoal? Porque eles são a pedra angular aí para o controle de posição e de ângulo das juntas. Tá? Sem o encoder eu não consigo fazer um robô que funciona direito. Professor, mas eu fiz um encoder eu fiz um robô com servo motor. O servo tem um encoder dentro dele, rapaz. Tá? Não é um encoder digital, bonitinho. Ele é um encoder, na verdade, que usa um potenciômetro, tá? Muitas vezes, para redução de custo. Né? Mas, enfim, eu não quero também ficar falando um monte de ficar falando. Chega. Ó, pessoal, tipos de juntas, isso aqui é bem legal, tá? Isso aqui tem que saber, isso aqui talvez seja um pouquinho novo, eu estou adorando essa palavra, terminologia nova, né? Eita, desculpa. Uma terminologia nova,
que são os tipos de juntas, né? Lembrando que as juntas são o que une e permite a movimentação dos elos de um manipulador. Tá? E tem dois tipos básicos, aquelas juntas que rotacionam, que proporcionam um movimento rotacional, e as juntas que permitem o movimento translacional desses elos. Tá? As juntas que permitem movimento linear ou translacional são as juntas prismáticas, a gente vai chamar. Normalmente a gente denota como T, essa junta, caso eu não especifique o tipo de junta prismática, tá? E as juntas rotacionais, normalmente eu vou chamar de R, tá? Mas embora tenha vários tipos também. Tá? Bem fácil de entender a diferença entre elas. Agora, os tipos de juntas, tanto prismática quanto rotacional. Tem duas juntas básicas, ou articulações, fique claro, né? Junta e articulação, vínculo e elo são... Né? Junta ou articulação, vínculo ou elo, tá? Mesma coisa. Uma articulação linear, ela permite movimentação linear, ó, tá? Isso é bem... Eu precisaria falar sobre sistemas de referência e tal, mas eu não quero falar agora, né? Eu quero deixar essa aula bem light. É bem fácil de entender isso vendo a figura, né? Então eu tenho um elo, eu tenho outro elo, tá? Se a junta permite fazer esse tipo de movimentação, a junta é linear. Eu sempre gosto de fazer, isso aí é tipo aquele movimento telescópico, tá? Entre as juntas. Por exemplo, aqui eu tenho, né, um manipulador que eu tenho duas juntas, na verdade, né, lineares. Então eu tenho uma junta aqui e mais outra, tá vendo? Eu tenho 3 elos, ficou uma bosta para ver, né? Mas enfim, deixa eu aumentar isso aqui, né? Peraí. Agora sim, ó. Eu tenho 3 elos e 2 juntas que permitem um movimento linear entre os elos, né? Tá? Então esse sisteminha aqui seria um sisteminha LL, são 2 juntas lineares, né? Show? Então tá, vamos seguir. Articulação ou junta ortogonal, né? É quando uma junta se movimenta, um elo, desculpa, se movimenta assim, ó, em relação a outro elo. Bem comum isso, na verdade, esse tipo. Tanto assim, né? Ó, quanto assim, tanto faz. Ó. É uma movimentação ortogonal, né? Diferente, né? Um elo tá assim, o outro vem ao contrário. Não é assim, é assim. Tá bom? Então eu vou chamar essa junta de junta O, a articulação O, ortogonal. Essa é a mais comum, talvez, né? É a articulação rotacional. Né? Eu vou permitir essa rotação aqui, ó. Né? Imaginemos que isso aqui... Eu vou fazer, eu não tive tempo, eu vou pegar uns negócios de MDF e fazer umas juntas para fazer essa coisa direito, né? Mas vocês estão entendendo, né? É só ver o desenho, né? Por favor, não vou duvidar da inteligência dos meus discípulos. Tá? Então eu tenho um movimento de rotação. Os movimentos, né, roll, pitch, yaw, essas coisas eu vou deixar para a aula que vem, tá? Mas tem que tomar cuidado, não é que tem que tomar cuidado, isso aí vai depender dos sistemas de referência que eu estou trabalhando. Vocês podem ver ali no texto, ele explica, né? Proporciona movimento relativo rotacional com o eixo de rotação perpendicular aos eixos de entrada e saída. Tá? Então, a rotação é perpendicular aos eixos de entrada e os eixos de saída. Tá? Mas, olhando o desenho, fica fácil de entender. Né? Articulação torsional. Né? Isso aí eu vou dar uma torcida no bagulho, né, cara? Tá? É uma articulação até comum, tá? No SCARA lá, tem essa articulação lá perto isso é bem comum, até deixa eu fazer essa observação, essa articulação é bem comum no punho, né, para fazer orientação. Os punhos, normalmente, eu tenho uma articulação R em conjunto com uma articulação T. Tá?
A última das fundamentais é uma articulação rotativa. A única diferença é que o meu elo de saída ele não está no mesmo plano, digamos assim, ele está ortogonal, digamos assim, né? Se eu pensar nos sistemas de referência, ao movimento de rotação, da articulação, né? Então, eu tenho a junta rotativa, a junta... puta que pariu, né? Me fugiu. Rotacional, né? Rotacional, que é assim, ó, para mão ficar melhor, né? Não, falei merda, vou ter que editar isso aqui. Eu tenho a junta rotacional, que é assim, ó, o, o. Eu tenho a junta torsional e eu tenho a junta rotativa, que é assim, ó. Tá? É revolving em inglês, então eles usam o V como sigla para essa. Vocês já vão entender por que dessas letrinhas, né? Porque daí quando eu tenho um manipulador RRR, significa que ele tem 3 juntas rotativas, né? 3 juntas rotacionais. Estou me confundindo com os nomes aqui, desculpa, pessoal. Enquanto um SCARA, por exemplo, a gente vai ver que ele tem uma junta rotativa. Tá? Óbvio, tem uma junta rotacional também, né? Mas vocês vão ver nas configurações dos manipuladores. Tem aqui, ó, isso não estava na apostila do Kini e também não estava na apostila do professor Dalla Vecchia, tá? Mas aqui são 2 juntas que eu achei interessante trazer para vocês. Tá? 2 articulações. Essa articulação, a cruzeta, né, é uma articulação universal. Ela é diferente das outras. Tá? Todas até agora, ó, a L, a O, a R, a T e a V, permitem 1 grau de liberdade. O que é 1 grau de liberdade? Para eu descobrir, por exemplo, a localização desse ponto vermelho aqui, né, eu só preciso saber um valor aqui de θ. Né? Se eu saber θ, né, como eu conheço a distância aqui desse elo, eu posso localizar esse ponto aqui em cima. Tá? Diferente da junta universal, que eu preciso saber, eu preciso de 2 variáveis, né, na verdade, para localizar um ponto aqui nesse elo. Né, porque eu preciso saber esse ângulo e preciso saber o outro ângulo também. Então, essa junta ela tem 2 graus de liberdade. Tá? E a pior de todas, entre aspas, né, a pior é a junta esférica. Né? A junta esférica permite 3 graus de liberdade, né, a rotação em torno de todos os eixos. Aí. Tá? Então, essas 2 aqui eu coloquei mais por curiosidade, digamos assim, do que propriamente juntas que a gente vai utilizar nos exemplos de cinemática inversa e cinemática direta. Tá? Nos exemplos de cinemática inversa e direta, a gente vai tentar trabalhar sempre com as juntas mais de 1 grau de liberdade, que fica mais fácil. Mas é interessante para entender também o conceito de grau de liberdade. Tá? Grau de liberdade está associado a quantas variáveis eu preciso para localizar um ponto qualquer do manipulador. Tá? Na maioria dos robôs, né, cuidando, obviamente, esse tipo de junta, né? Se eu pensar só nas juntas tradicionais, aqui nessas 5 primeiras, o grau de liberdade vai coincidir com o número de juntas. Tá? Mas é diferente daqui, ó, porque se eu tenho uma junta esférica, eu tenho 3 graus de liberdade só numa junta, né? Então tem que cuidar esse detalhezinho. Né? E isso também só vale para o que eles chamam de cadeia cinemática aberta. O que é cadeia cinemática aberta? É quando o manipulador, né, o órgão terminal, ele fica livre. Tá? Ele está livre, ele não está preso em nenhum outro elemento. Tá? Cadeia cinemática fechada, são robôs de cadeia cinemática fechada, são robôs que o órgão terminal não está livre, leve e solto. Eu já explico melhor isso aí nos últimos exemplos aqui da nossa aula. A gente vai trabalhar, ou sempre tentar trabalhar, com os robôs que têm cadeia cinemática aberta, né, que é a maioria dos robôs
de aplicação industrial, tá, pessoal? O que acontece? Depois de entender quais são os tipos de juntas que existem, né, eu posso fazer combinações para fazer robôs para determinados usos, né? Então, o que acontece? Existem configurações de braço e punho, né, que são, digamos assim, mais populares ou mais comuns, mais difundidas. São umas 5 e eu vou passar rapidamente, tá? O primeiro é, obviamente, o articulador, o manipulador articulado. Tá? Eu já venho falando nisso, né? É o famoso braço mecânico, que ele simula o nosso braço, se a gente for ver, né? Eu tenho a base, eu tenho uma articulação de ombro aqui, tenho uma articulação no cotovelo, então eu tenho também uma articulação na cintura, se eu quiser ir mais além, né? Tá? Então eu tenho literalmente um corpo humano. Eu tenho uma articulação, outra articulação e outra articulação. Tá? Só que são articulações diferentes. Normalmente eu tenho uma configuração TRR. Né? Eu tenho uma articulação de torção e duas articulações de rotacionais. Tá? Então, é bem fácil de ver vendo esse desenhozinho aqui, né? Então, eu tenho o movimento do tronco, eu tenho o movimento do ombro, e percebam que o nosso ombro é muito mais complexo do que isso. O nosso ombro, em si, é uma articulação, né, esférica, né? Tá? Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, eu tenho já 3 graus de liberdade no meu ombro. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia básica, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, esse robô clássico é um TRR. Né? O SCARA, que a gente conversou na aula passada, ele é diferente, né? Ele é VRO, normalmente. Eu tenho duas articulações que são de revolução. Né? Eu tenho aqui eu estou me confundindo de novo os nomes, filha da puta. Né? Rotativa e rotacional. É um nome... Então aqui eu tenho uma rotativa, uma articulação V, por isso que é mais fácil pegar as letrinhas, né? Eu tenho uma articulação V aqui, ó, tenho uma articulação R, e aqui provavelmente eu vou ter uma articulação O, ortogonal, né? Por quê? Porque o movimento é para cima e para baixo em relação a esse carinha aqui, ó. Tá? Então o SCARA, pessoal, eu até expliquei para vocês, ele é muito usado em montagem, né, em furação, em operações verticais, por quê? Porque no momento que tu posiciona aqui o teu órgão terminal, tu só precisa mexer um dos eixos, o eixo O aqui, a articulação O, para efetuar o serviço. Isso garante precisão. Se eu fizesse isso com esse robô, para fazer um movimento vertical aqui, ó, todas as articulações, com exceção provavelmente da R aqui, né, da T, desculpa, eu preciso mexer pelo menos 2 articulações. Né? Não estou nem falando do punho do robô, né? Eu só estou falando do braço, de fato. Tá? Então o SCARA ele tem muita vantagem quando eu preciso fazer movimentações repetitivas verticais. Tá? E ele tem uma configuração diferente, bem diferente, na verdade, do robô articulado. Né? O cartesiano, né, são 3 juntas prismáticas. Né? Eu coloquei normalmente, tá, pessoal? Porque é óbvio que eu posso ter 3 ortogonais, eu posso ter uma linear, uma ortogonal e outra linear, se eu quiser, para alguma aplicação. Tá? Mas normalmente a configuração é uma linear e 2 ortogonais. Tá bom? Né? É o cartesiano, o robô XYZ também, muita gente chama, enfim. O esférico, né, o polar, também ó, é diferente, é um pouco diferente, é uma combinação diferente. Tá? Eu tenho a junta de torção, né, uma junta rotacional ali, outra é rotativa, né? Então uma junta rotacional e uma junta linear.
E o último aqui é o cilíndrico, o último dos clássicos, né? Que eu tenho uma torsional, uma junta aqui de torsional, uma linear e uma ortogonal aqui. Tá? Bem tranquilo, né? Então são essas as configurações básicas dos manipuladores robóticos mais comuns, que fique claro, tá, pessoal? Essa aqui ficou animada, eu não sei porquê. Né? O que acontece? Todos esses robôs aqui, ó, o órgão terminal, né, o punho que vai ser afixado lá no final desse braço, ele está livre. Tá? Eu não tenho nada preso a ele e preso em outro lugar que é fixo. Não, na verdade eu tenho solto. Tá? Todos esses robôs aqui, eles são, a gente diz que eles são cadeias cinemáticas abertas. Tá? Porém, existem alguns robôs que são cadeias fechadas. Né? Porque, por exemplo, o órgão terminal aqui desse carinha aqui, ó, ele está preso aqui a esse braço, né? Só que também ligado aqui eu tenho outro braço, digamos assim. Por isso que esses robôs são chamados de robôs paralelos, tá? E esses robôs aqui, eles implementam cadeias fechadas, que a gente não vai trabalhar aqui matematicamente, tá? Eles têm aplicações, obviamente, eu consigo maior velocidade em alguns casos, maior precisão em outros casos. Vai ficar mais fácil de ver se eu mostrar para vocês aqui um videozinho. Vamos ver. Percebam como a coisa não é tão simples, né? Porque no momento que tu mexe um atuador, o movimento não é livre, porque depende do outro braço também. Tá? Então isso que é uma cadeia cinemática fechada, tá, pessoal? Não é aberta, não é livre, né? Esses robôs, eles são usados também, principalmente, para fazer ou montagem, ou como vocês sabem, o robô em delta é bastante utilizado para fazer pick and place, né? Que nem eu mostrei nos vídeos da aula passada, tá? Eu tinha um vídeo que era mais interessante, que ele fazia se mexer mais rápido, né? Mas enfim. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Para finalizar, né, que já são quase 8 e pouco. Eita, desculpa. Tem o delta, né? Também, o delta é aquele que eu já mostrei para vocês. Que, pessoal, parece uma mesa de Stuart ao contrário. Né? Na verdade, quando vocês digitarem aí robôs paralelos, vocês vão ver que a mesa de Stuart é um exemplo clássico de aplicação disso, tá? Numa cadeia cinemática fechada. No braço, na ponta do braço, normalmente eu vou ter o que a gente chama de punho. Tá? E o punho, sim, tem uma configuração também particular. Normalmente eu tenho 2 ou 3 graus de liberdade. Tá? Então é muito comum ter uma articulação de torção, uma rotacional e uma outra de torção, que é literalmente essa que está, esse braço que está apresentado aí para vocês, é literalmente, ó, eu tenho uma articulação de torção, uma R aqui e a outra de torção aqui na ponta também. Por quê? Esse punho vai fazer a orientação da ferramenta que está aqui. Para eu poder, por exemplo, fazer alguma operação voltado para a base do robô, entenderam? Eu preciso conseguir fazer essa reorientação da ferramenta muitas vezes. Né? Então, normalmente eu tenho 2 ou 3 graus de liberdade. Né? Então, o robô como um todo vai ter 5 ou 6 graus normalmente de liberdade. Os cartesianos usualmente têm menos, né? Mas os robôs articulados industriais, acho que até tenho vários aqui, né? Ó. Vocês podem ver que eu tenho uma, então vamos contar junto aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3 no braço. E daí no punho aqui, ó, eu tenho mais 1, 2 e provavelmente aqui, ó, 3. Então esse carinha tem 6 graus de liberdade. A ferramenta vai ser posta no punho aqui dele. Tá? Então, nesse exemplo eu tenho uma articulação T, uma R, essa aqui é uma R também, essa aqui é outra T,
eu tenho uma R e uma T. Né? O que eu quero que vocês façam agora, né, é vasculhem figuras, imagens sobre robôs, né, e tentem identificar o tipo, né, da junta, né, e se o robô é classificado com uma daquelas configurações básicas, se é um robô esférico, se é um robô cilíndrico, se é um robô cartesiano, enfim. Tá? Basicamente, pessoal, na teoria braba, deixa eu só conferir para ver se eu não esqueci de falar nada, né? Não, esqueci de apagar aqui. Basicamente, para a aula de hoje, é isso. Né? Eu até acho que eu me passei demais. Eu não queria ficar tanto tempo falando aqui sobre a teoria, tá? Embora seja uma coisa importante. Né? Não vamos menosprezar a teoria, né, pessoal? Mas eu quero levar ela de um jeito bem light, porque com o tempo, com o passar da disciplina, a gente vai começar a falar isso trivialmente. Né? Na verdade, todo o conteúdo de robótica vocês já viram em algum lugar, a gente só está realmente falando aqui aplicado mais a manipuladores robóticos. Fechou, pessoal? Fechou, sim. Fechou. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Tá tudo tranquilo. Tá muito fácil essa cadeira, né, Tim? Por enquanto. Falou, galerinha. Se cuidem aí, Falou, pessoal. até mais. Boa janta Falou, aí, né? bom descanso para vocês. Feito, É igualmente. É nóis. Ah, e uma coisa, qualquer vídeo legal que vocês virem, alguma coisa de aplicação que vocês passarem por, envia lá no grupo, que é bem interessante também para o próximo semestre eu ter esse material, um exemplo interessante. Fechou?